Oi, chegando aqui, mais um encontro nosso e cada vez a gente vem buscando estar mais próximo de vocês, estar mais perto, né, com o objetivo de estar trazendo esclarecimento mesmo. E aí, ao mesmo tempo que a gente está usando aqui o canal do YouTube para ser essa fonte, né, de esclarecimento, a gente também tem feito lives. O objetivo é que a dor emocional, a saúde mental deixem de ser um lugar desconhecido, deixem de ser um lugar onde eu sinto coisas que eu não sei o que é, que a gente passe a entender o que a gente está sentindo. E nessa continuidade que a gente está dando, nessa série de vídeos de época de coronavírus, que detonou, né, diversos sentimentos, cada um manifestou isso de uma forma diferente. A gente sabe que tiveram pessoas que desenvolveram angústia, outras ansiedade, outras depressão, outras realmente ficaram paralisadas pelo medo. E isso, assim, eu entendo muito o quanto foi difícil para os profissionais da saúde, que tem que estar lá, que aquele é o lugar deles, mas quais são os sentimentos, quais são as emoções que brotam no momento em que aquilo que me aflige, me assusta, mesmo eu estando dentro de casa protegida, como fica aquele sujeito que está, né, na linha de frente, está tendo que realmente enfrentar, tendo que perder amigos, né, tendo que perder colegas. E aí, assim, a gente veio numa sequência que a gente fala de emoções tóxicas, falou de ansiedade, falou de angústia. E aí eu acho de extrema importância a gente falar do que, no final, é o grande desconforto e o grande mal-estar da maioria das pessoas, que são os ataques de pânico. Quando alguém começa a procurar e a buscar ajuda, é porque ela já ultrapassou o nível da ansiedade ou de uma crise de ansiedade normal, e ela já está apresentando sintomas de estar tendo ataques de pânico ou estar vivenciando uma crise de pânico, entrando numa síndrome do pânico. Para esclarecer melhor isso para vocês, qualquer pessoa pode ter um ataque de pânico em algum momento da vida. Qualquer pessoa pode ter subitamente uma sensação de estar passando mal, com a sensação de que vai morrer. Se essa pessoa vem caminhando por um momento estressante, por um momento difícil, mas essa pessoa teve um ataque e não teve mais nada. Essa pessoa, ela não tem uma síndrome do pânico. Ela teve única e exclusivamente um ataque de pânico. Para a gente dizer que é uma síndrome, essa pessoa precisa responder a vários outros critérios e ter crises mais constantes. Quando a gente fala de crise de pânico ou síndrome do pânico, a gente está falando de pessoas que costumam ter ataques de pânico 2, 3 vezes por semana, às vezes todos os dias, pessoas que têm mais de uma vez por dia e que a vida começa a ficar paralisada em função dessas sensações que são bastante dolorosas, que são bastante angustiantes e que muitas pessoas se veem perdidas, sem saída. É um sentimento muito comum, né? É o sentimento de solidão para as pessoas que têm crises de pânico, pessoas que têm ataques constantes, né? Porque a maioria das pessoas que estão em volta não acreditam que a coisa possa ser tão difícil de se lidar, tão devastadora. Todo mundo acha que a pessoa precisa ter boa vontade, que a pessoa precisa olhar de outra forma para a vida, né? Virar o foco, mudar o foco. E realmente são dicas que podem funcionar, mas não no momento em que a pessoa está vivendo uma crise de pânico. A crise, ela chega, o ataque de pânico, né? Ele chega de uma forma... ele domina o pensamento, o sentimento, a pessoa fica totalmente paralisada e entregue àquele momento de crise. Que se manifesta através de sensações físicas, que muitas vezes são detonadas por pensamentos
pensamentos disfuncionais, a gente fala assim, crenças disfuncionais que eu carrego, né? É um sentido de sentir-me inseguro. Tem muitas pessoas que falam para mim, mas Ana, eu não me sinto inseguro. A pessoa, às vezes, ela é tão resiliente, ela se coloca de uma forma tão forte para lidar com a vida, tão presente, né, que ela não percebe que ela é insegura, na verdade, que tudo aquilo que ela vem fazendo é um esforço para lutar contra a sua insegurança, mas a insegurança está ali guardadinha. E aí, no momento de crise, no momento em que essa pessoa está mais estressada, está mais acuada, está sentindo mais dificuldades para lidar com as coisas, a síndrome vem. A síndrome atravessa o caminho dessa pessoa, paralisa essa pessoa e eu acho, né, que todas as crises que a gente passa, todas as doenças, é um convite para o autoconhecimento. E a síndrome do pânico é uma das que mais nos convidam a nos conhecer, a nos reconhecer, porque é através desse processo de trabalho psicoterapêutico, né, de busca de ajuda, que eu vou conseguir entender quais são os pensamentos que deflagram uma crise. Como é que eu crio o gatilho para uma crise? E esse é o lugar que o psicólogo pode ajudar. O psicólogo não vai fazer as crises passar, ele vai te ajudar a entender, a perceber, e quando você entende e percebe, você diminui drasticamente o número de crises. Quando você começa a perceber o teu pensamento disfuncional e agir sobre esse pensamento antes que ele tome conta, você começa a ter mais ferramentas para manusear todos aqueles sintomas físicos que vêm com uma síndrome, com um ataque de pânico. É muito importante estar falando disso nesse momento e falar de pânico, a gente tem que falar de diversas outras coisas, porque o pânico ele pode não estar ligado a nada, ele pode vir por fatores congênitos, fatores genéticos, hereditários. Pessoas que têm histórico de depressão na família, né, têm mais predisposição a ter ansiedade e, consequentemente, a ter crises de pânico. Pessoas que, no seu desenvolvimento, né, geraram um padrão de se relacionar com a vida de uma maneira extremamente exigente, controladora, ansiosa, são pessoas que têm uma predisposição a desenvolver crise do pânico, ter síndrome do pânico. Mas, assim, o que eu acho importante dentro de tudo isso é entender essa questão multifatorial do pânico, que ele não está ligado somente à ansiedade. Não é só a ansiedade que vai fazer com que uma pessoa tenha uma crise de pânico, não é só a depressão que vai fazer que a pessoa tenha uma crise de pânico. Algumas pessoas que têm transtorno de humor bipolar, principalmente do tipo 2, que manifesta só a depressão, são pessoas que invariavelmente podem vir a ter ataques de pânico no momento em que não estão deprimidas, no momento em que estão hipomaníacas. Então, assim, é um sintoma também do transtorno de humor. Ana, por que eu tenho que saber isso? Porque é muito importante buscar um médico para ajudar nesse momento. Entender que a síndrome do pânico, a crise de pânico, é um sintoma de que alguma coisa não vai bem com você e que você não tem que lutar para enfrentar isso sozinho. Existem diversas possibilidades hoje de tratamento desse transtorno. Então, assim, buscar ajuda, não se sentir tão sozinho. Infelizmente, os familiares não entendem, a não ser que você tenha familiares que já tenham passado também por uma crise dessas. Se não tiver passado, não vai entender. E aí vai pedir que você seja mais forte, que você tente enfrentar, que você vá caminhar para passar a angústia, a ansiedade. Coisas que às vezes naquele momento são inviáveis. Uma pessoa com síndrome do pânico, ela pode tendo um ataque de pânico. Quando eu falo síndrome, eu estou falando que está tendo um ataque de pânico. No momento do ataque de pânico, né? Muitas vezes ela não consegue ter força nas pernas. As pernas ficam fracas. O coração dispara de uma forma enlouquecida, os braços ficam dormentes.
a boca fica seca. Então, é muito difícil não parar para prestar atenção e esperar a crise passar. Então, assim, na tentativa de ajudar, algumas vezes pessoas que estão em volta acabam atrapalhando, porque vão gerando mais ansiedade. E o objetivo é que a gente ajude aquela pessoa que está tendo um ataque de pânico a reduzir a ansiedade, a tentar sair desse lugar, a tentar mostrar para a pessoa, calma, vai passar, senta, respira. Exercício respiratório é muito importante, aprender a fazer a respiração diafragmática, aprender a estender essa área aqui, porque a gente, quando é ansioso, respira muito aqui nessa área, né? Que imagine como seu abdômen, a sua barriga fosse uma grande bola de gás que vai enchendo quando você respira e vai esvaziando quando você expira. Então, eu recomendo fazer esses exercícios quando não está se tendo uma crise, porque você vai se preparar, é mais ou menos assim, vai se preparar para entrar em campo. Então, assim, eu me preparo, eu aprendo a respirar, para quando alguma coisa começar a acontecer, eu já sei como respirar. Porque muitas vezes quando a gente entra numa crise, a gente não sabe o que fazer e como respirar. Mas se eu estou treinada naquilo, eu vou saber o que fazer. Gente, no momento de um ataque de pânico, meditação não adianta. A gente fala de respiração. A meditação pode aumentar os sintomas, porque você vai ficar mais focado nele. E a gente quer que desfoque. Então, assim, outra atividade que eu recomendo é sempre pegar uma bolsa, né, que tenha um fechecler e começar a ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando. É uma besteira, né? Mas eu estou abrindo e fechando o fechecler e aí eu vou prestando atenção no fechecler. E eu paro de prestar atenção no coração que está disparado, eu paro de prestar atenção no braço que está dormente e quanto menos eu foco no sintoma, menor ele fica. Quanto mais eu foco no sintoma, maior ele fica. Então, assim, a recomendação é buscar formas de lidar com isso, de enfrentar, porque a gente sabe que vai aparecer, né? Quem tem sabe que pode retornar a qualquer momento. E uma outra dica que eu dou também, pessoas que estão percebendo que estão entrando numa crise, né? E a gente percebe que está entrando numa crise assim, às vezes é uma pressão na cabeça, que parece que tem um capacete empurrando a cabeça, espremendo a cabeça, uma pressão no peito, é o peito ficando taquicárdico, é a sensação de falta de ar. E aí a gente faz um exercício de contar de 99 até 1, pulando 2 números. E aí você tem que contar ao contrário e pular 2 números. Então 99, 97, 95 e ficar fazendo esse exercício, esperando a crise diminuir e respirando, tá bom? Eu queria hoje trazer essa informação para vocês. Provavelmente a gente tenha que voltar a falar de ataque de pânico, porque eu sei que tem muitas pessoas sofrendo aí com crises, sem saber o que fazer e realmente achando que estão morrendo. Então, assim, esse canal aqui é para ajudar vocês, é para orientar vocês e é para que vocês possam, através dessas informações, talvez, ajudar outras pessoas. Eu costumo falar, eu fui capacitada como um agente multiplicador da prevenção, e ser um agente multiplicador da prevenção é você contar para uma pessoa com a certeza que essa pessoa vai contaminar várias outras. É assim que a gente faz prevenção, que nem vacina. Eu vacino você, e você vai vacinar mais 10 pessoas. E aquelas 10 vão vacinar mais 10. E por aí a gente vai multiplicando. Então o convite para vocês vamos multiplicar essas informações, porque tem muitas pessoas sofrendo que não têm noção do que acontece. E aí, se você curtiu o que a gente está dividindo aqui com vocês, se você achou que pode ajudar alguém, curte aqui e compartilha, tá bom? Para que outras pessoas venham fazer parte do Ana Café pela Vida. Tamo junto por uma saúde mental mais saudável. Obrigada a vocês.